Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre libertação dos pecados. Se você já nos acompanha aqui no canal, você sabe que nós falamos muito sobre abandonar o pecado, abandonar os enganos, viver uma vida de edificação. E muitas pessoas acabam não sabendo então como começar esse processo de libertação, de renovação. E nesse vídeo eu vim trazer uma palavra mais clara para você, uma orientação de como você vai começar esse processo de libertação. Então eu espero que você me assista até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Bom, gente, para começar esse assunto, nós precisamos entender uma coisa, que para vivermos uma vida libertos, nós precisamos ter uma transformação daquilo que nós acreditamos. A palavra de Deus diz lá no livro de João assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo, quando você discerne ele, você consegue ver claramente que para você viver uma vida liberto, você precisa mudar aquilo que você acredita. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus, ou seja, crer na palavra de Deus, abandonar as nossas antigas crenças, para que nós venhamos viver uma vida de libertação, uma vida liberto. Então, para você começar o processo de libertação, você precisa mudar aquilo que você está acreditando. Não basta somente você saber o que a Bíblia diz, você precisa crer totalmente no que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós temos a consciência do que Deus diz, porém a nossa alma e o nosso coração ainda não foram convencidos da verdade de Deus. Quando a palavra de Deus diz lá no livro de João para nós conhecermos a verdade, porque a verdade vai nos libertar, significa que nós precisamos crer na verdade. Quando você crê na verdade totalmente, do seu coração, na sua alma, você se torna uma pessoa liberta. Quando nós só temos a consciência, mas a nossa alma ainda não foi convencida e o nosso coração ainda não foi convencido, o nosso coração começa a nos levar para o pecado. Assim aconteceu lá com Eva, lá no Jardim do Éden, quando ela começou a acreditar no seu coração em outra palavra que não era a palavra de Deus, o coração dela levou ela a pecar o pecado da desobediência. Então veja, o processo de libertação começa mudando aquilo que nós acreditamos, mudando as coisas que estão dentro do nosso coração, aquilo que o nosso coração e a nossa alma acredita. Conhecer a verdade de Deus não é só saber o que está escrito na Bíblia, é crer totalmente na verdade de Deus. Todas as vezes que eu creio totalmente na verdade de Deus, eu manifesto a verdade de Deus, eu manifesto tudo aquilo que eu creio. Então, se eu creio na palavra de Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, eu manifesto a palavra de Deus, eu manifesto os frutos do Espírito, eu manifesto o descanso, eu manifesto a fé. Mas todas as vezes que o meu coração e a minha alma ainda não se converteram, não mudou aquilo que acredita, eu manifesto aquilo que ela está acreditando, que é os enganos. E eu manifesto o quê? O pecado, a corrupção. Eu manifesto tudo aquilo que vem da carne, porque eu não estou acreditando na palavra do Senhor. Então o processo de libertação começa a partir do momento que eu mudo o que eu estou acreditando. E você só consegue perceber aquilo que você está acreditando através da oração. Porque muitas vezes nós vamos olhar e nós vamos saber que aquele pecado é ruim, que o pecado só traz morte, destruição. Nós não queremos aquilo, porque nós sabemos o quanto aquilo é ruim. Porque nós sabemos que tudo aquilo que Deus pede para nós deixarmos é porque está trazendo morte e destruição para nós. Nós sabemos disso, porém o nosso coração está ali nos levando a pecar, está ali nos levando a cometer os mesmos erros. E quando você for orar, você vai começar a ver por que o seu coração então está desejando o pecado. Porque quando Eva começou a acreditar no engano, acreditar que faltava alguma coisa para ela, o coração dela então começou a se sentir vazio, começou a se sentir falta de alguma coisa. Porque Eva ali foi enganada pela serpente, ela ouviu que faltava alguma coisa, ela acreditou no engano, então o coração começou a manifestar aquilo que ela acreditou e começou a se tornar vazio, então ela começou a buscar alguma coisa. E acontece isso no nosso coração. Todas as vezes que o nosso coração começa a acreditar fora da palavra de Deus, ele se torna vazio. Ele começa então a buscar preencher esse vazio e ele vai preencher no pecado. Por que muitas vezes as pessoas elas estão presas em pecados e elas não conseguem sair? Elas estão pedindo ali, Deus tira isso, Deus tira isso. E elas estão ali patinando. Por quê? Porque elas estão vendo só a copa da árvore. Ela não está vendo a raiz, ela não está vendo aquilo que está alimentando a árvore. Ela não está conseguindo ver
Por que ela está dando frutos ruins? Por que o coração dela está desejando coisas ruins? Só que quando ela vai para a oração, ela começa a perceber aquilo que o coração está acreditando. Muitas vezes as pessoas não conseguem abandonar, por exemplo, o pecado da glutonaria, que não é simplesmente você comer bastante, mas é você comer para preencher um vazio do coração. Ela não consegue abandonar, ela tenta fazer jejum, ela tenta fazer dieta, tentar fazer um monte de coisa e não consegue, porque ela não percebeu que o coração dela está se sentindo frustrado, está acreditando nas circunstâncias, está se sentindo vazio, está sentindo falta de alguma coisa, ela está sentindo falta de amor, ela está sentindo falta das coisas darem certo na vida dela, então o coração começa a ficar vazio e aí começa a ir para a glutonaria para trazer um momento de bem-estar para ela, porque quando ela come ela se sente bem, coisa que normalmente ela não se sente bem. Muitas vezes as pessoas estão ali presas à pornografia, à prostituição e elas não percebem por quê? Porque elas ficam ali, Senhor, tira esse desejo de ver pornografia, tira esse desejo disso, tira esse desejo daquilo e elas não conseguem ver o que está alimentando este pecado. Ela não consegue ver que o coração dela acreditou na rejeição das pessoas, acreditou no abandono dos pais, acreditou que não é amado e o coração então começa a buscar preencher isso em uma área onde acaba trazendo um sentimento gostoso para a alma e de prazer no amor, que é a parte sexual. Entendeu? E às vezes você pode olhar para isso que eu tô falando e você não perceber. Não, mas eu não fico me sentindo carente. Eu não fico me sentindo assim. Na hora que o Espírito Santo revelar a verdade que está no teu coração, você vai perceber sim que a sua alma olhou para a circunstância, olhou para as pessoas, olhou para a rejeição, olhou para as palavras das pessoas, olhou para o comportamento das pessoas e acreditou naquilo. E começou a sentir aquilo, começou a sentir que é abandonado, sentir que não é amado, sentir que falta alguma coisa, sentir que nada dá certo. Muitas pessoas não saem do vício, do cigarro, da bebida, porque o coração delas estão dependendo de coisas para se sentirem felizes, o coração delas estão preso, elas não estão se sentindo felizes. Elas estão acreditando que depende das pessoas, acreditando que depende daquela situação mudar para ser feliz. Elas estão acreditando no engano e é por isso que não se liberta. Muitas vezes eu não conseguia abandonar a inferioridade do meu coração, porque a inferioridade também é um pecado, porque não provém da fé. Muitas vezes eu não conseguia abandonar a inferioridade porque eu estava acreditando no que as pessoas estavam dizendo sobre mim, estava acreditando nos padrões que as pessoas colocavam para eu cumprir, para eu ser. Eu começava a acreditar nos padrões das pessoas. Eu começava a me sentir inferior porque eu começava a ver no que as pessoas davam valor e eu não tinha aquilo que as pessoas davam valor. Eu começava a olhar e acreditar que me faltava alguma coisa olhando para o homem. Quando eu comecei a olhar para o homem, parei de olhar para Deus, eu comecei então a me sentir com inferioridade, vazia, com falta de alguma coisa, e então eu queria ser uma outra coisa, que não era o que Deus tinha para mim. E todas as vezes que nós tentamos ser uma coisa que Deus não colocou em nós, nós pecamos contra Deus, porque nós começamos então a preencher o nosso coração, ir para longe da vontade de Deus, fazer coisas que não é da vontade de Deus. Então veja, queridos, a libertação começa na mudança do nosso entendimento, a libertação começa a partir do momento que eu começo a acreditar na palavra do Senhor. Então um caminho para você hoje que está preso em algum pecado, que está ali caindo diariamente, não consegue abandonar a carência, não consegue abandonar a prostituição, não consegue abandonar o vício, não consegue abandonar a glutonaria ou os demais pecados, começa a pedir para o Espírito Santo revelar no seu coração o que ele está acreditando. E abandone isso, comece a orar, abandonando aquilo que o Espírito Santo revelar para você. Porque ele vai revelar, ele vai mostrar para você, ele vai trazer para você a clareza e vai mostrar qual é a verdade de Deus e qual é a verdade enganosa que o coração está acreditando. Então, se você quer começar o processo de libertação e transformação, você vai começar a falar para o Senhor como você se sente, falar para o Senhor aquilo que está no teu coração e ele vai começar a revelar. Você vai perguntar, Senhor, por que meu coração está preso a esse pecado? Por que meu coração não larga isso, como eu fiz? Eu falei, Senhor, por que meu coração não larga a inferioridade? Por que eu não consigo parar de sentir essa inferioridade? Por que eu não tenho paz no meu coração, sabendo aquilo que o Senhor disse sobre mim? E aí Deus começou a me mostrar, é porque você está acreditando no que o homem está dizendo, é porque você está acreditando no padrão do homem, você está acreditando nas definições do homem, e aí você começou a comparar, você acreditou no homem e parou de acreditar em mim. E Deus vai revelar isso para você. Então, a partir de hoje, comece a mudar a sua oração. Comece a falar, Senhor, o que é que eu não estou acreditando certo?
quais são os enganos que meu coração e minha alma estão acreditando. E aí, a partir do momento que o Espírito Santo mostrar, mesmo que no seu coração pareça uma verdade absoluta, ore renunciando aquilo que o Senhor te mostrar e você vai ser liberto, porque todas as vezes que nós cremos na palavra de Deus, nós manifestamos a palavra de Deus, nós manifestamos aquilo que nós cremos. Então, quando eu crer totalmente no meu coração na palavra de Deus, eu abandono o pecado, porque a partir do momento que eu creio, eu manifesto as obras do Espírito, a manifestação do Espírito, eu manifesto o fruto do Espírito. Então é isso, pessoal, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você consiga discernir aquilo que tem prendido o seu coração, que o Espírito Santo fale com você. Eu quero gravar um outro vídeo sobre libertação, sobre o que acontece durante esse processo da oração, da renúncia. Espero que vocês se interessem, né, por esse tema. Deixe aqui nos comentários se vocês querem um vídeo sobre isso, sobre esse processo de libertação, o que acontece durante esse processo, né? Esse vídeo aqui é para você ter uma orientação de como começar o processo de libertação, mas eu pretendo gravar um outro vídeo sobre libertação, sobre aquilo que acontece durante o processo. Então fica ligadinho aqui no canal. Nós vamos soltar vários vídeos, nós voltamos com frequência aqui no canal, nós lançamos vários vídeos novos. Se você ainda não viu, entra aqui nos vídeos, dá uma olhadinha, porque tem muito conteúdo abençoado por Deus. Então é isso, pessoal, espero ver vocês no próximo vídeo. Um beijo e a paz do Senhor!